Olá, agora começa mais um episódio do podcast das Humanas. E hoje, no dia que se oficializou a lei de Libras, que é o dia que a gente está gravando esse episódio, a gente tem uma novidade e também um experimento. No ano passado, a gente conversou em encontrar formas de deixar o programa mais acessível e também como seria enriquecedor trazer para a nossa conversa pessoas com deficiências. E assim, a gente não sabia como fazer isso, mas a Carolina Sperbi trouxe uma solução. Nossas convidadas de hoje são a doutora Carolina e a intérprete Brenda Rodrigues. Para quem nos assiste no YouTube, vocês poderão ver a sinalização da Carolina, traduzida pela voz da Brenda. E para quem nos escuta nas plataformas de podcast, vocês vão escutar a voz da Brenda, sabendo que ela está interpretando a fala da Carolina. Deu para entender? Bem, sejam bem-vindas, Carolina e Brenda. Muito obrigada, bem-vinda. Muito obrigada também. Obrigada pelo convite. Eu estou muito satisfeita de estar aqui no programa. Bem, vale agradecer a colaboração da Brenda, que é intérprete de Libras na empresa Brasil de Comunicação, a EBC, especificamente na TV Brasil. Ela também atua na área acadêmica, junto ao Centro Universitário CEUB, em Brasília, e na universidade ela interpretou diferentes cursos de informática, passando por educação física, gestão pública, e neste momento atua no curso de Direito. Bom, começamos agora a vibrar os tambores, que vamos apresentar a Carolina Sperbi. A Carol, assim me permite chamar, é graduada em Letras, Português e Literatura de Língua Portuguesa, pelo Centro Universitário La Salle, como também em Letras e Letras Libras, pela Universidade de Santa Catarina. A Carol é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, ela é professora artista em e de Libras e de língua portuguesa. O currículo tá grande, pegar um fôlego e vamos lá. A Carol também ministra aulas no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Porto Alegre. É isso mesmo, Carol? Você é gaúcha? Sim, sim. A gente quer começar pedindo para a Carol explicar uma definição que a gente leu no artigo que ela passou para a gente, que eu achei muito interessante, que é professora artista em Libras. O que significa isso? Então, vamos lá. Esse artigo, ele foi escrito há um tempo atrás, né, que eu enviei para vocês. Pode falar. Pode sinalizar. Deixa eu só escrever, eu prefiro escrever o nome que é ANPED, ANPED, né, que tem um sinal próprio. Então, lá eu fiz a minha pesquisa da pós e enviei, né, fiz esse texto. Mas eu fiz mais focado em português, não foi em Libras, né? Então, eu escrevi ele durante um bom tempo. Eu também fiz na área do doutorado. Parecia mais como se fosse mais para a área da literatura mesmo, né? A respeito. Como que era essa questão das expressões e tudo. Depois eu fui para a área da filosofia das diferenças, né? Na escola, onde tinha os professores, eles escreviam muito mais os quadros, os alunos pegavam, né? Aprendia sempre aquelas mesmas as repetições, né? Isso, as repetições, certinho. Então, eu vi e falei assim, como que aquilo se aplica nisso, né? Como que isso é memorizado? Como que tem essa memorização?
né? Porque você aprende, mas a memorização como que é? Então, eu escrevi um resumo a respeito dessa diferença, mas essa diferença da área artística. A ciência, né, da filosofia, beleza, eu estou ali aprendendo, mas e o meu corpo? Como que o meu corpo se expressa? Como que tem essa expressão? Eu fiquei pensando muito a respeito disso para conseguir escrever esse artigo. Vocês conseguiram? Não sei se ficou claro para vocês. E pensando um pouco nesse desafio, como é que foi? Você fez um artigo com conversas no meio, né? Com diálogos, né? Por que escolher esse uso de conversa entre vários personagens que estavam em dúvida do que fazer um artigo científico? Como é que foi isso? Então, no geral, esse artigo, sempre artigos são mais focados científicos, né? Mas eu pensei, não, por que não fazer história com diferentes personagens, né? Ter essa interação a respeito dos seus depoimentos e das suas vivências. Então, eu quis fazer assim, um artigo mais diferenciado, né? Mas, claro, né, escrito em português, mas eu queria algo diferente, que fosse inovador. Sobre essa questão das vivências, é interessante você trazer isso, porque na ciência a gente tem mania de querer cortar fora tudo que é subjetivo, né? Tudo que não pode ser medido e quantificado. E aí eu queria entender como é que você traz as vivências como um elemento para falar de linguagem, de tradução, de expressão artística. Por que a gente tem que pôr a vivência também quando a gente está falando de ciência? Precisa experiência. Por que precisa? Então, desculpa, você pode só reformular um pouquinho a pergunta para que eu possa entender melhor? Não, sim, claro. É porque o que me surpreendeu quando eu li o artigo, e tá na sua resposta também, é que você traz um elemento muito subjetivo, que é da vivência. Você não está simplesmente citando autores, mas você está falando quem ali naquele espaço estava se colocando e colocando perguntas para a audiência, para quem estava ali. E aí eu quero te perguntar por que é importante trazer esse elemento subjetivo para um artigo que é científico. Ah, sim, então. Esse artigo, como é que eu vou poder te dizer? Eu peguei muito escritas a respeito dos conceitos, né? Foram diferentes conceitos que tem a respeito de como deve ser um artigo científico. E não tem exatamente essa explanação, esse contexto, essa ligação com a área artística, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso dizer. Então, eu fui tentando mudar esses conceitos um pouco. Eu quis mudar, né? Fazer assim, torcer para que fosse algo diferente. Todas essas as idealizações para colocar ali. Eu tenho uma questão assim no mundo da divulgação científica, porque a gente está acostumado com os artigos a serem sempre o texto em português, o texto em inglês, mas sempre o texto, né? Existem algumas saídas para apresentação científica que possam ser mais acessíveis, que possam ser mais porque o português é segunda língua, né, para os surdos. E como é que faz isso, né? Porque você é obrigado a escrever em português. Como é que é esse desafio e quais são as alternativas? Então, quando eu fiz a publicação do artigo, né, do apêndice, esse precisava ser em português, não tinha como, né? Mas tem, né, na universidade, tem o regimento da
UFSC, né, da UFSC, tem um regimento próprio da UFSC que tem esse conceito que você pode fazer em Libras, né? Mas eu não quis fazer, eu preferi escrever mesmo em português, eu me senti melhor para fazer isso. Mas é isso, então você tem essa opção. Deixa eu ver outra coisa aqui. Em Libras, você tem essa opção, mas eu preferi mesmo escrever o artigo em português. Na trajetória acadêmica, o mestrado acaba sendo o primeiro passo para a gente começar a fazer pesquisa. Quando você decidiu fazer mestrado, qual foi a sua motivação? Por que você foi para esse caminho? Então, por que eu escolhi essa linha de pesquisa? Vamos lá. Então, primeiro, quando eu comecei o meu mestrado, né, a minha linha de pesquisa foi nos estudos da mente, da cognição. E também sobre... Só um momento que eu vou escrever, porque existem algumas palavras ou alguns sinais que são muito específicos dessa área, né? Então, eu comecei a estudar sobre os documentos oficiais, né? Sobre esse tipo de documentação, o AEE. Esse AEE é como se fosse um tratado, né? Como se fosse um começo da área de especial, né? A área de ensino. Então eu acho que na Libras e o português, né, o português como segunda língua e a Libras, elas são diferentes, é uma coisa muito fora da escola, né, da área de conhecimento. Mas por quê? Então eu comecei a querer saber por que a pessoa surda, qual é a perspectiva da pessoa surda, né, nesses tipos de documentos públicos, principalmente, né, qual seria essa perspecção? Deixa eu ver o que mais. Também o aprendizado do português, a oralização, por que tem que ser oralização? Por que tem que ser avançado? Por que não só a Libras, a aquisição da língua, tem que ser a aquisição do português também? Então, tudo isso foram temas que foram focados. O direito, né, também ser um direito humano, um direito nosso, né, sobre... Então, por isso que eu escolhi mais essa área de pesquisa para o mestrado. E hoje, se passando por essa área de pesquisa, você está em sala de aula no Instituto Federal. Como essas aulas, né? Com ouvintes, somente com pessoas surdas? E você também tinha conversado aqui em off, né, nos bastidores, sobre o regionalismo da própria Libras, né? Você enfrenta isso no dia a dia, assim, diferentes níveis de aprendizado em relação à língua brasileira de sinais? Então, eu trabalho com crianças ouvintes, né? Eu ensino Libras para as crianças, então são diferentes áreas, são cursos, por exemplo, pessoas que em sistema... Desculpa. Deixa eu só ver esse termo, esse sinalzinho correto, para trazer a informação certa. Só um momento. Então, são cursos de sistema para internet, licenciatura de ciências naturais, biblioteconomia, processos gerenciais, isso. Esqueci meu óculos aguardado. Então, por exemplo, são esses, pode continuar. Então, por exemplo, esses cursos, né? Esse curso de sistema para a internet. Eu tento inserir a Libras junto deles, né? Por exemplo, como que vai ter uma internet mais acessível?
como que vai conseguir ter um melhor desempenho. O gatinho atrapalhou ali. Participante ilustre. Né? Participante novo, agora no programa, né? O gatinho. Então, isso foi uma coisa muito boa para mim. Então, esses cursos, por que não ligar, aproveitar e ter um aproveitamento de contexto junto com esses cursos, né? Por exemplo, ter umas apostilas, ter vídeos, diferentes outros materiais. Também o ensino, claro, né? A variação entre o ensino do português é muito parecida, algumas coisas. Por exemplo, bênção, por exemplo. Assim, uma bênção. Eu fico imaginando bom, por exemplo, em sinais, né? Esse sinal de bom, mais de movimentação, o são, né? Então, bem, são. Será que esse ficaria? Não ficaria uma coisa um sinal muito correto, né? Dessa junção entre a palavra do português, que eu percebi, né? Mais outras. Mas o bem, sinal de bem, mais o sinal de ação, bênção. Né? Fica aquela junção, parece estranho, mas aí é se feito um sinal para que essa palavra tenha, né? Então, no meu doutorado, eu tentei fazer essas percepções da língua portuguesa com a língua de sinais, né? Com a Libras. Desculpa. Não, pode falar. Tá. Sobre essas proximidades de distanciamento entre Libras e português, e antes você estava falando sobre o direito, se todo mundo vai ter que aprender o português, qual o nível avançado, todo mundo tem que ser oralizado. Eu acho que muitos desses debates não chega para uma comunidade que é ouvinte. A gente muitas vezes não entende como assim você não quer aprender o português, por que não vai ser oralizado, se pode eventualmente facilitar a vida de alguém. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão de direitos, de ter uma cultura própria. Então, o direito da comunidade surda, né? De aprender, de querer evoluir, aprender a Libras, ter isso dentro das escolas, né? Não é uma coisa, não tem que ser uma coisa fora de seu horário, né? Por exemplo, eu acho uma coisa que você deixa de fora, claro que não. Isso tem que ser uma coisa dentro, né? Por exemplo, igual inglês, espanhol, é obrigatório você aprender esses idiomas. E por que não Libras? Por que não a Libras, né? E se eu puder completar? Então, tanto no meu doutorado como no meu mestrado, eu também foco um pouquinho nessa questão, né? Nesse processo de aprendizado. E se eu puder complementar, porque eu vejo que muitas vezes a perspectiva das pessoas é que se você é surdo, você tem que ser oralizado para você ser compreendido por uma comunidade mais ampla. Mas a gente entendo que tem uma cultura própria ali da comunidade surda. E que muitas vezes, se você forçar uma oralização, você pode, não sei, talvez perder um pouco dessa cultura. E se você pudesse explicar isso para a gente. Sim, isso é verdade, né? Então, se obriga a todos nós a ser oralizados, né? Por exemplo, falar oi, tudo bem, falar algumas dessas palavras, isso não é normal, o surdo não ouve, né? O nosso principal fonte, senso, é o quê? É a visão, é com a visão que a gente explora o mundo, que a gente consegue ter essa percepção, né? A gente tem a leitura labial, mas é algo muito fechado, é como se estivesse nos fechando, nos reprimindo. E já com a Libras, não. Com a Libras a gente consegue, como se fosse alçar voos, né? A gente consegue ir mais longe com isso, né? Porque o ouvinte não consegue, realmente não consegue entender
por que isso. Então, muitas vezes a gente aproveita para mostrar, né, como é que aconteceu a língua de sinais lá no passado, teve um momento que isso teve que se expor, né, por exemplo, uma palavra, o amor, né, como se expressar o amor. A gente ouviu, mas como? Não entendo como que isso vai ser sinalizado, como que eu expresso isso, o meu corpo, né? Então, eu tenho ali, sentir o coração pulsando, o coração batendo, isso é amor, né? É uma coisa que todo mundo tem que entender, ter essa interação, né? Não tem que ser algo obrigado ou excluído. Eu sei que a diferença, né, entre os ouvintes e os surdos, os ouvintes às vezes não traz essa compreensão da importância que é a língua de sinais como a sua identidade própria. Eu queria uma opinião da Carol como pesquisadora e como que está vivendo, né, essa realidade de pandemia como uma professora surda. Você está dando aula em videoconferência, não? Porque para quem está vendo a gente no YouTube, no fundo tá ali, tem um quadro, né? Um quadro de louça, né, para escrever com giz. E então quem está aí no podcast não está vendo isso, mas vale a pena entrar lá no canal do YouTube e ver. E aí a minha pergunta a metodologia que as pessoas surdas têm, né, de se comunicar, a expressão, de alguma forma, esse momento da pandemia mostra a importância disso, né? Porque cada vez mais a gente está dependente da imagem, de outros meios de comunicação. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque para mim parece que assim, ter essa bagagem é um passo à frente nesse momento, né, de conexão, né? De estar sempre conectado, e a expressão fica muito mais fácil também, né? Então, vamos lá. Então, o ensino da Libras, né, sempre foi assim, muito. Deixa eu ver como que eu vou explicar. Muito a respeito de fluidez, né? Sempre expressão corporal, ter esse contato com as diferentes pessoas. Ah, sim. Então, na internet, né? No YouTube ou na internet, por exemplo. Eu uso muito o quadro. Eu sei que quem está ouvindo não consegue ver, mas esse quadro que eu utilizo, eu gosto muito. Por quê? Porque ajuda na memorização, né? Por exemplo, o cheiro. Quando eu sinto algum cheiro, meu coração está ligado. Quando eu ando, quando eu tenho passos, né? A minha mente está ali fluindo junto. Então, existe algo entre fora do meu corpo e dentro do meu corpo. E a Libras, ela traz essa união, né? Entre o que está fora e o que está dentro do corpo, é algo unido. Eu acho, deixa eu ver. É como se fosse mesmo uma conexão, né? Isso me ajuda a ter essa conexão. Porque na Libras isso ajuda a ter conhecimento, ter a conexão com cada um deles, ver eles espertos, ver eles crescerem, eles brotarem, como assim, né? De dizer o sinal que foi feito, como se fosse de estar brotando mesmo, de crescendo. Sempre tem alguns problemas, tem, né? Mas como que eu vou conseguir resolver? Eu tenho que pensar, saber como resolver os problemas. Então, eu ajudo nesse momento de ter essa conexão, de saber como resolver todos esses problemas, né? A Libra, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho. Né? Eu estou aqui pensando em várias coisas, às vezes eu pergunto se eu estou conseguindo responder certo, porque minha mente flui assim muito, né? Mas eu gosto de ter esse contato, essa conexão com os meus alunos. Por exemplo, uma coisa que eu queria que ela comentasse também, eu tive um aluno que era surdo e ele me mostrou um aplicativo que era de transcrever palavras pelo WhatsApp. E recentemente eu vi no Twitter jornalistas falando: nossa, tem um aplicativo no Telegram, no WhatsApp que transcreve palavras de som, etc. E achando o máximo. Só que, na verdade,
ele já tinha esse conhecimento muito antes, e aí, voltando para a questão de estar todo mundo online, se os surdos encontram algumas soluções mais avançadas, assim, nesse sentido, e como é que está sendo isso nesse momento, né, assim, nesse método de aprendizado, nesse novo modelo de vivência, né, assim, de estar em casa cada vez mais, infelizmente, né, não podendo sentir cheiros, abraçar. Então, sim, né? Então a gente utiliza muito das lives, não tem como, né? É muito utilizado, porque é uma coisa mais visual, né? O surdo sempre foi mais visual. Então a gente utiliza muito mais desse recurso, das lives, que a gente está utilizando bastante. Eu, no momento, não sou professora, mas eu já entrei em sala de aula algumas vezes, e tem algumas dinâmicas, atividades que acaba sendo, para mim, pelo menos, queridinha. Eu adoro colocar imagem e fazer perguntas para os alunos. E eu queria perguntar para você, dando essas aulas de Libras que você dá no Instituto Federal, existem atividades que você costumeiramente faz? Você podia descrever para a gente? Então, os meus alunos sempre fazem vídeos, eles me mandam vídeos, né? Sinalizando. Geralmente utilizo mais esse recurso. Então, por exemplo, eu ensino os sinais, né? Para eles. Então, eles vão aprender aquele sinal e depois eles vão pegar e me enviar um vídeo. E a gente vai fazendo troca, né? Por exemplo, a gente tem vídeos chamados, às vezes tem grupos do WhatsApp, então eles filmam, né? Coloca ali o celular, filmar, e a gente começa a conversar em Libras para ter essa interação. Se não entende alguma coisa, né, a gente pega e utiliza o português, mas o foco ali é Libras. É conversar, todo mundo está conversando em Libras. Bom, a gente está... desculpa. Então, pode continuar, cara. Pode continuar. Então, por exemplo, tem alguns momentos que a gente usa o texto, né, para escrever, por exemplo, na língua, o que é isso, né? É como se fosse uma dúvida. Só um momento que eu vou tentar escrever aqui, só para deixar mais claro esse ponto de vista. Ou, acho que não, acho que ele... Peraí. Ah, sim. Às vezes tem um artigo, eu estou tentando lembrar se é esse mesmo. Tem, ó, Que Língua é Essa, né? Da Karen Strobel, da Cultura Surda. Tem outro também, que ajuda a entender um pouquinho melhor a respeito disso, mais profundo, sobre a prática e a fluência da língua de sinais. Não, legal. É bom que se você tiver esses links... desculpa. Sim, pode deixar, perfeito, disponibilizo com certeza. Eu te envio. Porque aí a gente coloca na descrição aqui do YouTube e também lá na descrição do podcast, para as pessoas terem acesso e poderem conhecer um pouco mais. Certinho, perfeito. E já caminhando para os finalmente, eu queria saber da Carol se ela tem algum projeto especial em mente, tanto na área acadêmica, alguma coisa que ela está querendo pesquisar para o futuro, e também na vida, né? Assim, ela estava me contando aí que está com algumas vivências, né? Algumas vontades de experimentar algumas coisas, mas o que ela tem aí em mente para os próximos anos? Então, eu estou organizando realmente alguns projetos de vida na escola, alguns desejos, deixa eu ver, mas realmente na área artística, na área de teatro, que eu estou tentando fazer essa articulação. Acho que, por enquanto, é o que eu tenho, né? Depois eu vou curiar um pouquinho mais. Vou esperar acabar essa pandemia, acabar esse Covid, abrir tudo para começar a ir mais profundo nas minhas pesquisas.
E eu queria pedir também que você pudesse dar indicações para quem nunca aprendeu Libras, mas tem vontade. O que essa pessoa pode fazer? Que recursos existem, talvez gratuitos? Para onde ir? Então, deixa eu ver. Assim, aprender Libras de graça. Para ter contato com a Libras. Primeiro contato com a Libras. Deixa eu ver, vou pensar aqui em alguns lugares. Tem um monte de sites, né? Alguns são cursos pagos realmente, né? Mas assim, deixa eu ver. Alguns têm alguns vídeos no YouTube. Geralmente tem alguns vídeos de pequenas aulas com vários professores excelentes que ensinam algumas coisinhas básicas a respeito da língua, né? Depois, se possível, eu vou dar dica para vocês e coloco no link e envio para vocês alguns desses. Pode ser? Sim, claro. E se eu puder, eu sei que o Leiberson já está correndo para acabar o programa, eu quero fazer uma última pergunta, que é, quando você entrou para fazer pesquisa, seja no mestrado ou doutorado, imagino que tiveram alguns obstáculos, porque a gente não tem, geralmente, universidades que sejam acessíveis, que pensem na diversidade de pessoas. E eu queria que você pudesse apontar dificuldades que você teve e avanços que você enxerga que precisam ocorrer nas universidades para a gente ter cada vez mais pesquisadores das diferentes formas. Muito boa pergunta. Então, no meu mestrado, quando eu comecei o mestrado, acho que tanto mestrado como doutorado, tinham intérpretes, né? Os dois sempre teve acessibilidade do intérprete. Mas a questão da escrita, né, do português, né, ainda mais o português como segunda língua, foi, assim, o mais difícil. O intérprete, eu enviava para o intérprete, né, e ele organizava a gramática para mim sobre as concordâncias, né? Por exemplo, às vezes na língua de sinais não existe essa questão de artigo, artigo de ligação, verbo de ligação, por exemplo, não tem, né? Por exemplo, do, da. Então, então essas coisas eram coisas que o intérprete enviava o texto para o intérprete e ele fazia essas correções. Mas assim, acho que foi a principal dificuldade que eu tive nesse momento do português, né? Isso. E o que mais? Mais para frente, também, na faculdade, tanto no pós, como no mestrado, como no doutorado, tudo isso. Eu gostei que eles aceitaram, por exemplo, muitas vezes eu fazer em Libras, né? Fazer um vídeo em Libras e enviar. Por exemplo, aqui eu estou sinalizando, certo? E a Brenda está fazendo a oralização. Às vezes isso acaba perdendo um pouquinho da essência do que eu estou querendo dizer. Mas quando eles aceitavam que eu podia fazer isso em Libras, era assim, como se fossem estivesse enriquecendo o meu trabalho, né? A minha exposição. Deixa eu ver também. No IF, agora, né? Tem o sinal próprio do IF. Acabei de aprender. Lá com os meus alunos. Por exemplo, tem alunos indígenas? Sim, tem alunos indígenas. Então, também tem surdos e tem que sente essa dificuldade com o português. Eu vou obrigá-las a fazer tudo em português? Claro que não. Eu vou tentar fazer uma adaptação com elas, né? Porque é da região, é da cultura de cada uma delas, tem essa variedade, eu preciso saber como que eu vou conseguir ter essa conexão com elas. É claro que elas precisam entender que isso vai ajudá-las a ter uma melhor inserção na sociedade, mas para o aprendizado, elas precisam ter essa referência da sua própria língua.
Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bacana essa capacidade de adaptar e buscar o equilíbrio, né? Que às vezes a gente acaba sendo muito opressor também, exigindo sempre uma única linguagem como entendimento das coisas, né? E acho que a diversidade é o que mostra a beleza de tudo. E aí eu queria fechar, mas não com uma pergunta minha, saber se a Brenda teria alguma pergunta para a Carol. Eu acho que a minha pergunta é própria da minha área mesmo. Eu, como intérprete da área acadêmica, eu sei que o intérprete estuda junto com o surdo. Eu queria saber se no seu doutorado, tanto no mestrado, como que era a interação sua junto com os intérpretes? Você estudava junto com os intérpretes ou era só na sala de aula só? Como que era esse contato com os intérpretes seus? O contato que eu tive sempre foi na sala de aula mais, né? Eu sempre tive um bom português, tinha algumas coisinhas que eu não entendia muito bem na hora da leitura, né? Mas eu sempre cresci querendo ler e aprender da leitura cada vez mais, né? Então, o intérprete, eu acho que ele foi mais como realmente um apoio, uma ferramenta de apoio que me ajudou muito na questão da escrita, na hora da estrutura do português, mas eu sempre pesquisava muito também nos momentos. Muito bom, legal saber. Eu acho que era só isso a minha pergunta, é bem simples. Achei ótima a pergunta, acho que acrescentou bastante. E aí eu quero agradecer a participação da Brenda e da Carol, e eu passo para o Leiberson começar o encerramento do podcast. Queria só que a Carol tivesse algumas palavras finais, quisesse dar um recado para a gente de despedida. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Então, gente, vamos aprender a divulgar mais a Libras, né? A divulgar mais. É a segunda língua oficial do Brasil, então vamos aprender e divulgar mais essa língua tão maravilhosa. Eu acho que é só isso mesmo, né? Tem que ser obrigatório, todas as escolas, todas as universidades, tudo tem que ter Libras, tem que ter matéria obrigatória de Libras. Né, alguns falam assim, mas é só um pouquinho, a comunidade estuda tão pouquinho. Não é pouquinho. Né? Libras é muito bom, gente, você usar, tanto para ouvinte como para surdo, você consegue ter uma expressão corpórea, visual muito melhor. Né? Você consegue ter essa interação muito melhor. Muito bom, obrigado, Brenda, pela interpretação, muito obrigado, Carol, aí, pela contribuição, né? Gostei da dobradinha, agradecer muito vocês duas, e lembrar a todo mundo que está aí ouvindo e vendo a gente, que o Das Humana, né, que é esse programa de divulgação científica, que hoje está no podcast, mas amanhã, quem sabe, vai estar em outros formatos também. Ele está no YouTube com esse vídeo especial, né? Primeira vez que a gente coloca o nosso rosto aqui no YouTube do Das Humana, olha só. E em várias plataformas também de podcast, como Spotify, Google Podcast e iTunes, né? E a gente, em 15 dias, a gente vai voltar com os nossos episódios regulares. Bom, e se vocês quiserem enviar sugestões para a gente, o nosso e-mail é qual, Ju? O nosso e-mail é voz@dashumana.com. É isso aí, muito obrigado. É isso, até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.